E existe um princípio fundamental em toda leitura, em todo texto, em todo estudo de texto, que nós não podemos transformar o que o outro escreve em palavra para resolver os meus problemas. E a Bíblia é usada demais nesse sentido. Nós temos ideias e preconceitos que nós queremos comprovar, que nós queremos provar. E assim, ao invés de nós lermos o que o autor está dizendo para nós, a gente pega um pedaço e fala para os outros o que eu quero com palavras dos outros para dar autoridade na minha palavra. Então, como nós estamos principalmente entre família e jovens, e as crianças são muito bem-vindas, viu? Eu quero convidá-los para fazer uma leitura mais lenta e mais tranquila sobre esse evangelho de hoje. Porque é muito interessante o que é apresentado aqui. Claramente, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é que está falando sobre a indissolubilidade do matrimônio. Que casar é uma vez só. E é verdade que essa é a palavra de Deus e esse é o ensinamento. Mas através deste ensinamento, nós temos aqui muitos outros ensinamentos que é importante a gente compreender. Primeiramente, a intenção dos que se aproximam de Jesus não é uma intenção pura, não é uma intenção positiva. Eles estão tentando fazer uma armadilha para Jesus. E para isso pegam logo um tema bem complicado, antigamente e hoje ainda, e perguntam se é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher. Prestem bem atenção na pergunta. A mulher aqui não conta. A pergunta é se o homem pode divorciar-se da sua mulher. A mulher é sujeito passivo. A resposta de Jesus é inteligente. Eles estão querendo fazer uma armadilha para Jesus, porque eles são mestres da lei e querem colocar Jesus contra o Antigo Testamento. E Jesus sabiamente responde: o que a lei diz? O que Moisés ensinou para vocês? E eles então respondem que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher. E Jesus então coloca as coisas no lugar certo e fala assim: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Vocês percebem aqui a virada que Jesus faz? Porque era primeiro o homem que podia dar a carta de divórcio para a mulher. Quer dizer, o homem é o único que tinha o poder, a autoridade. E Jesus então resgata o tema da criação lá do Gênesis e recorda que quando Deus criou o ser humano, Ele criou na mesma dignidade e igualdade homem e mulher. Por isso, eles já não são dois,
mas uma só carne quando se casam. Não é possível que duas coisas diferentes se tornem uma só. Então Jesus está aqui recuperando o sentido da criação, sentido esse que ao longo de milhares de anos e até os nossos dias está profundamente errado, quebrado e machucado. Porque por uma questão de mentalidade, por uma questão de cultura, por uma questão da forma como nós vemos e sentimos a vida, nós temos uma relação diferente entre mulheres e homens. Para ficar mais fácil, é só a gente olhar a questão do trabalho e ver quem trabalha, o que trabalha e quanto ganha, para não entrar em outros assuntos mais particulares, falar um dado bem objetivo, que é só pegar as estatísticas que a gente vê. A qualificação da mulher, o tempo de trabalho da mulher, a capacitação da mulher e o recebimento que ela tem em relação ao homem que tem a mesma ou até menos qualificação. Então nós estamos aí diante de um dado objetivo e que Jesus retoma de uma forma ainda mais forte, porque os discípulos não ficam satisfeitos com o que eles ouviram a vida inteira e perguntam de novo para Jesus sobre esse assunto. E aí vocês perceberam o que é que Jesus aprontou no final desse evangelho? A lei de Moisés dizia que o homem pode dar carta de divórcio para a mulher. Jesus inverte a coisa completamente e fala: o homem que se divorcia comete adultério, e a mulher que se divorcia também comete adultério. Percebem mais uma vez que Jesus toma a situação num nível em que ele retoma o mistério e o sentido da criação. Homem e mulher, Deus os criou em igual natureza e dignidade. Só que mais para frente ainda, nós não estamos só discutindo a questão do divórcio. Porque para tratar o tema do casamento, e a gente procurar na Bíblia todos os sentidos aqui, é um tema muito forte e muito delicado. A primeira coisa muito séria é que, para nós chegarmos a afirmar o que Deus uniu, o homem não separe, é preciso analisar profundamente se todos os casamentos que a gente assiste e conhece são verdadeira união que Deus uniu e que se tornaram uma só carne. Porque há muitos e muitos e muitos casos em que, sem verdadeira liberdade, sem verdadeiro conhecimento, sem verdadeira disposição de coração, as pessoas celebram casamentos belíssimos, muito chique, mas sem uma verdadeira disposição de coração. Então, um passo muito importante que me preocupa muito na pastoral da juventude é justamente como acompanhar os jovens a serem capazes de fazer uma verdadeira opção matrimonial, se for o caso. Porque nós vivemos como se ser padre, por exemplo, fosse um defeito. Como se o normal fosse todo mundo casar. E como uma coisa anormal, os que não se casam. Mas aí quando a gente vê a situação de muitos que se casam, a gente desconfia que é bem provável que nem todos tenham essa vocação. E é bem provável que dentre os que têm essa vocação, certa falta de discernimento, certa falta de atenção e humildade, certa falta de respeito e de carinho,
certa falta de conhecer a si mesmo, provocaram muitas uniões que de fato não são verdadeiro matrimônio, não são verdadeiro casamento. É por isso que nós, com tanto carinho, com tanto esforço, cuidamos da pastoral familiar, os encontros de noivos. Por isso que nós procuramos, através dos encontros, ajudar a refletir qual é o sentido da minha vida e qual é a minha decisão frente ao casamento. Porque com isso nós fazemos grande tristeza para nós mesmos e para as outras pessoas e para as famílias envolvidas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é um chamado muito forte a refletir sobre qual é a minha vocação. E dentro das muitas vocações, a possibilidade da vocação matrimonial pode ser um caminho de profunda reflexão para chegar a ver se, com esta pessoa, eu realizo o projeto de Deus, de ser não só dois, mas uma só carne. Acontece que a segunda leitura de hoje eleva a condição humana um pouco mais ainda. Jesus é o santificador. E Ele, o Senhor, não tem vergonha de chamar de irmãos aqueles que Ele santifica. Vou repetir, finalzinho da carta aos Hebreus. Tanto o santificador, Jesus, como os santificados, nós viemos do mesmo Pai. E Jesus, que embora sendo de condição divina, sendo quem nos santifica, entrega para nós o seu Pai e não tem vergonha de ser nosso irmão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Na hora do ofertório, talvez vocês nunca observaram essa oração, porque geralmente a gente está cantando nessa hora. Quando o padre prepara o cálice de vinho, ele reza ao colocar o vinho. Vocês já viram que quando o padre coloca o vinho, ele põe um pouquinho de água junto? O vinho significa a divindade de Jesus. E a água, a nossa humanidade. Essa maravilhosa comunicação entre o céu e a terra, em que Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, assume a nossa humanidade para nos levar para o céu. Entenderam que coisa bonita? Deus não fica lá do alto das nuvens, como se estivesse pescando ou mandando. Deus não olha de cima para nos salvar. Esse é o sentido da palavra misericórdia. Deus se debruça sobre nós, entra na nossa história, torna-se homem no coração de Maria e aprende a ser gente na oficina de José, para a partir de dentro da nossa condição humana, levarmos para a vida divina. A nossa alma é imortal e às vezes a gente perde o sentido dessas coisas. Não se esqueçam nunca dessa palavra maravilhosa. Jesus, o santificador, quer fazer de todos nós irmãos e irmãs. E para isso, recorda a igreja este evangelho. A carta de divórcio que Moisés disse é por causa da dureza do coração de vocês, é porque vocês eram muito rudes. Ou vocês se esqueceram que quando Deus criou, Ele criou homem e mulher na mesma natureza e dignidade. Se nós acreditamos nisso,
é preciso deixar evangelizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para um dia chegarmos à grande tarefa que toda a humanidade hoje tem, que é reconhecer que as mulheres são irmãs dos homens e não objeto de consumo e serviço. E isso supõe uma grande evangelização das próprias mulheres, uma grande evangelização da própria cultura, mas sobretudo das pequenas atitudes que nós precisamos ir tomando. Porque ao mesmo tempo em que temos que ir aprendendo na cabeça, precisamos ir praticando em nossas ações. Não se esqueçam nunca, Deus criou homem e mulher. Deus os criou desde o começo da criação. E quando se casam, não são dois, mas uma só carne.